O Chelsea fechou a contratação do jovem Noni Madueke, vindo do PSV, por cerca de 40 milhões de libras. E com isso, os valores que os camaradas já gastaram foram de 465 milhões de euros, mais ou menos, tá? Apenas nesta temporada. Uma temporadinha, quase meio bilhão em pouco mais de 6 meses. Isso vindo na gestão Todd Boehly, né, que é esse camarada aqui, ó, esse maluco aqui, né, tá com uma cara de maníaco das contratações ali, o cara, se ele te ver na rua, amigo, se prepara que tu vai jogar no Chelsea. Se ele botou o Zone em ti, tu vai ser o novo reforço, o novo camisa 3 lá dos caras. Então, cara, o Chelsea tá gastando muito, né, e muitas pessoas, quando a gente começa a falar das contratações do Chelsea, começam a fazer comentários e perguntas pertinentes. Cadê o fair play financeiro? Da onde é que vem tanto dinheiro? Né, as pessoas falam, mas o Chelsea contrata 2 jogadores por dia. E realmente algumas coisas assim, parece que eles estão gastando acima do normal. E a questão do fair play financeiro acho que vale a pena a gente discutir. Então, o Eurofoot, que é jornalismo investigativo, vai até o fundo da notícia. Vai buscar as raízes e a justificativa para os fatos. A gente foi pesquisar aí e o que está acontecendo com o Chelsea, né? Vocês notaram que alguns jogadores que estão chegando por lá estão assinando contratos de longuíssima duração. O Badiashile assinou por 7 anos e meio com o Chelsea, o que não é muito comum. O Mudryk assinou por 8 anos e meio. 8 anos e meio, o cara vai passar a vida inteira se ele cumprir o contrato, né? O cara vai estar já aposentado quase lá, vai estar jogando no Chelsea ainda, caso ele cumpra o contrato. E o nosso querido Noni Madueke também assinou por 7 anos e meio, com mais um ano opcional do Chelsea, ou seja, pode chegar a 8 anos e meio. E a gente foi ver que isso aí faz parte da estratégia do Chelsea para poder, eu não diria que é burlar o fair play financeiro, porque burlar indica que a pessoa tá querendo cometer algum tipo de crime talvez, né? Mas para dar um jeitinho, para se encaixar dentro das regras do fair play financeiro e das regras de contabilidade que eles têm que seguir. Jeitinho americano. É um jeitinho para fazer da seguinte maneira: os contratos dos jogadores, longos assim, fazem com que o valor do jogador seja amortizado durante o tempo do contrato. O que significa amortização? Vamos dizer que é o seguinte: o Yuri custou 100 milhões de euros, é o novo reforço do Chelsea. Se ele assinou um contrato de 1 ano, esses 100 milhões de euros vão entrar nos livros de contabilidade do Chelsea como 100 milhões de euros gastos nesse ano, acabou. Se o Yuri custa 100 milhões de euros, só que ao invés de assinar por uma temporada, ele assina por 10 temporadas, como é que isso entra na contabilidade? E eu tô resumindo e simplificando, não sou especialista no assunto, tá? E é mais complexo do que isso, mas resumindo pra vocês entenderem é mais ou menos o seguinte: se ele assinar por 10 temporadas, o valor de 100 milhões vai ser amortizado durante 10 temporadas, ou seja, é como se o valor fosse dividido em termos contábeis e fiscais em 10 temporadas. Então ele vai ser pago contabilmente em 10 temporadas. Ou seja, o Mudryk, por exemplo, ele custou, digamos, 80 e poucos milhões. Arredonda pra 80, vai. E assinou por 8 anos e meio. Arredonda pra 8. Ou seja, contabilmente, o Mudryk tá custando pro Chelsea apenas 10 milhões de euros por ano. Ou seja, dessa maneira, o Chelsea consegue contratar um caminhão de gente, alguns jogadores com um contrato muito longo, para que esses custos sejam jogados contabilmente para o futuro e não para o presente. E dessa maneira, eles conseguem ainda não burlar o fair play financeiro. A gente não sabe ainda, né? Ainda depois vai sair os relatórios fiscais do Chelsea, a UEFA investiga esse tipo de coisa, investiga, né? Mas no momento parece que eles não estão burlando absolutamente nada. E é uma estratégia que pode dar muito certo, pode dar muito errado. Porque, por exemplo, pensa que o Mudryk explodiu, tá? Mal comparando, é o novo Neymar. Novo Neymar, tá? O Mudryk tá jogando pra caralho, não para de fazer gols, caramba. O valor de mercado dele subiu pra 200 milhões. Vai ser difícil o Chelsea viver uma situação como viveu o PSG. O PSG tinha um contrato do Mbappé acabando. O que eles tiveram que fazer? Negociar uma novela desgraçada e depois entregar a chave do clube pro Mbappé pra conseguir renovar com ele. Já se isso acontece com o Mudryk, por exemplo, né? Só pra dar um exemplo, o Mudryk vai ter, sei lá, ainda 5, 6 anos de contrato pela frente. É um contrato muito longo. Então o Chelsea sempre vai ter na mão o poder sobre aquele jogador, digamos assim, mesmo que outro clube queira contratá-lo. Agora pode dar muito errado também. Pensa que o Mudryk flopa totalmente, né? O Mudryk vira o novo Lamela. Sacou qual é? O Chelsea vai ter que ficar 8 anos e meio pagando salário, e não é baixo o salário do guri. Então pode dar muito certo, pode dar muito errado. O Chelsea pode gerar algumas contratações que virem Bales. E calma, eu fui criticado por falar isso no Twitter. O Bale, eu acredito, né? A gente até defendeu isso em vídeo, que foi uma contratação que, em geral, foi muito boa pro Real Madrid. Dispensa comentários do que ele fez em Champions League, o caramba 4 aí. Mas o fato é que os últimos 3 anos de contrato com o Real Madrid ele mal jogou. Ele ficou lá só
né, jogando golfe, botando máscara na cara e recebendo um salário absurdo, um dos maiores do mundo. Então pode gerar alguns Bales, digamos, jogadores que, digamos, não vinguem, sejam encostados e fiquem recebendo salário pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Porque o Chelsea vai ter um contrato muito grande, né? Então, me parece que o Chelsea encontrou um jeitinho, né, de torrar dinheiro sem se complicar na parte da contabilidade, e cabe à UEFA analisar, porque esse tipo de regra, ela é sempre movida por novas ações. Então, tu faz uma regra, as pessoas, os clubes encontram jeitinhos, tu tem que fazer uma nova regra para se adequar a essa nova realidade. E aí vamos ver como é que a UEFA vai reagir em relação a isso, porque o fato é que o Chelsea está usando de um poderio financeiro quase ilimitado nesse momento. Os caras gastaram 500 milhões de euros em uma temporada. É um negócio absurdo. Nem o Manchester City, nem o PSG, amigo. O PSG, quando contratou o Neymar e o Mbappé na mesma janela, deu outro jeitinho também, né, pra conseguir contratar os dois. E mesmo assim era 400 milhões, não era 500, não era 465, quase 500, né. Então, cara, é uma parada realmente absurda, né, do que o Chelsea tá fazendo. Então, eu queria que tu pudesse comentar um pouquinho pra gente, Yuri, o que tu acha dessa gastança. E também uma coisa em questão esportiva também, o fato de que, tipo assim, o elenco do Chelsea já era grande e eles, tipo, meteram mais, sei lá, acho que são 12 jogadores, 15 jogadores, sei lá, contratados numa temporada. Tá um elenco bastante inchado, tem muitas peças, né? Como é que tu mantém todo mundo jogando feliz e tal? Eu acho que além de manter todo mundo jogando e satisfeito com esses contratos longos, ainda tem a questão de que tem uma galera lá que provavelmente eles já consideram que não servem mais. Então, quando essa temporada acabar, cara, o Chelsea vai abrir uma lojinha, tá ligado? Vai colocar uma ruma de cabeça de bagre assim, ó. Vai falar, ó, aqui tá à venda, vem pegar. Pegue o seu bagre. Pulisic. O Pulisic não fica no Chelsea depois dessa temporada nem a pau. Nem cara. Assim, a pau. eu não tenho dúvida. Aubameyang, esse aí também não fica de jeito nenhum. Se precisar, o Chelsea vai vender ele, vai pagar pra ele jogar em outra equipe, tá ligado? Mas também não fica. E tem outros nomes aí que... Outra coisa, eu acho que o Chelsea ainda vai contratar mais, tá? Eu acho que talvez não nessa janela, mas, por exemplo, quando chegar no meio do ano, eu não vou achar estranho se a gente ver o Chelsea brigando pela contratação do Jude Bellingham, se a gente ver o Chelsea brigando pela contratação do Declan Rice, do West Ham. Então, eu acho que o Chelsea ainda não acabou com essa estratégia deles. E quem vai ter que cuidar do pepino, quem vai ter que cuidar do abacaxi, quem vai ter que cuidar da batata quente, por enquanto é o Graham Potter, né? A gente ainda não sabe se ele vai continuar no Chelsea até o fim dessa temporada ou para a próxima temporada, mas é o treinador do Chelsea que vai ter que pegar toda essa galera que o Todd Boehly está contratando, né? Que ele está pensando que é Master Liga, e vai ter que formar uma equipe de futebol com isso. Uma equipe de futebol com 11 titulares e com um banco de reservas que esteja em harmonia, que esteja satisfeito. Acho que vai ser uma tarefa muito difícil. Eu já falei aqui, para mim, essa estratégia do Todd Boehly tá completamente pinóia das ideias, tá ligado? E o Chelsea já tinha feito muitas contratações na última janela ainda com o Thomas Tuchel. O Chelsea hoje tem um elenco que parte dele foi montado com o aval do Thomas Tuchel, e essa parte agora está sendo montada com o aval do Graham Potter, e pode ser que para a temporada que vem nem o Potter seja o treinador dessa equipe. E aí a gente vai ter que ver, sei lá, chegando, vamos dizer, o Zidane, chutar um nome aqui, tendo que trabalhar com um elenco que foi montado em parte pelo Thomas Tuchel e em parte pelo Graham Potter, sabe? Eu acho que essa estratégia do Chelsea está se tornando uma bola de neve, está meio que insano onde é que isso vai parar. E eu volto a bater na tecla de que, para mim, compensa muito mais você pegar uma bolada. Se era para gastar uma bolada, pega essa bolada, cara, e gasta em poucos nomes de muita qualidade. Então, por exemplo, você comparou com a situação do PSG em 2017. Para mim, vale muito mais você pegar 400 milhões de euros e trazer dois craques absurdos como o Neymar e o Mbappé, do que você pegar 450 milhões de euros e trazer... Ah, esse cara aqui, talvez ele seja bom, vem. Ah, talvez tu exploda lá na frente, vem. Ah, acho que tu tá indo bem, vem. E ficar reunindo esses caras cheios de talvez. Eu acho que, por exemplo, o Modric é um jogador muito talentoso. Começou muito bem contra o Liverpool, fez uma boa partida. Mas não tem como a gente saber se esse cara vai se pagar. Se esse cara vai ter a qualidade para ser o franchise player do Chelsea, vai ser o cara do Chelsea. Então, eu acho que é uma estratégia muito equivocada. Não sei se isso dá certo no basquete ou no futebol americano, que é lá de onde esse sujeito vem. Mas no futebol, eu nunca vi isso aí dar certo. Eu acho que o mais próximo que a gente viu disso aí dar certo foi, por exemplo, quando o Real Madrid começou a contratar
alguns jogadores jovens, como o Vinícius Júnior, contratou o Rodrigo, contratou o Takefusa Kubo, contratou o Reinier, contratou o Brahim Dias. E desses caras, a gente viu 2 darem muito certo e o Real Madrid ganhar uma Champions. Só que o Chelsea está fazendo é ainda mais absurdo, né? Porque eles não estão contratando os jovens projetinhos de craque, como o Real Madrid fez. Eles estão contratando caras de todos os lados. É lateral, é zagueiro, é atacante, é meia. Se tem boa idade e fez 5 meses de futebol bom, eles já estão levando para lá. Eu acho que é muito mais improvável que essa situação do Chelsea dê certo do que era com a estratégia do Florentino Pérez no Real Madrid. E também vale ressaltar aqui que o Chelsea pode ter um impacto muito grande nas suas receitas para a próxima temporada, porque neste momento eles estão em 10º colocado ali na Premier League, a 10 pontos de classificar para a Champions League. Então, assim, a probabilidade de que o Chelsea jogue a próxima Champions é muito baixa. Eu tava vendo um especialista em finanças do futebol dizendo que é mais ou menos a proporção é a seguinte: se você joga uma Europa League, a cada 4 euros que você ganharia na Champions, você ganha 1 na Europa League. Ou seja, é um quarto da renda, né, jogando Europa League em relação à Champions League. E também, se você não jogar nem Europa League, é menos ainda. Então isso impacta bastante, até porque vale ressaltar que vai ter novas regulações do fair play financeiro entrando, que, cara, podem impactar bastante esse tipo de gastança como a do Chelsea. Se liga que interessante, rapaziada. Vou botar aqui pra vocês verem como é que vai valer a partir da próxima temporada 2023-2024. Os caras vão começar a vincular os gastos que os clubes podem ter com contratações, tanto de jogadores quanto de equipe técnica, treinador, salários dessa galera, taxas de agentes, né? Quando contrata, por exemplo, o Mudryk, tem que pagar uma taxa ali pro empresário dele, coisa do tipo, a no máximo 90% do que o clube ganha de receita. Beleza? Então, por exemplo, digamos que o clube fez 1 bilhão de receita numa temporada, eles vão poder gastar em contratações, salários, taxa de agentes, no máximo 900 milhões. E essa porcentagem vai caindo. Ela vai cair para 80% na temporada seguinte e para 70% na temporada 2025-26. Ou seja, a UEFA tá botando uma regra que, em teoria, e sempre é bom falar em teoria, porque as regras da UEFA muitas vezes não servem pra porcaria nenhuma, né? Mas em teoria, vai fazer com que os clubes consigam gastar de forma um pouco mais responsável, menos abusando do seu poder financeiro como o Chelsea está fazendo agora, e também de forma que seja um pouco mais coerente com o seu desempenho esportivo. Por exemplo, um time ganha tudo na temporada, tem um monte de bonificações por título, por posição no campeonato, por partidas, receita, a torcida apoiando como louco, comprando camisa igual uns doidos. Isso aí, obviamente, vai levar a receita do clube como um todo lá pra cima. Agora, se o clube tá mal na temporada, eliminado todas as copas, termina o campeonato em 10º, só tem bagre na equipe, não vende camisa, a galera desiste de ir nos jogos, isso aí afeta a receita do clube vai lá pra baixo. E, portanto, o clube que não tiver fazendo grana não vai conseguir gastar muita grana, vai conseguir gastar dentro do que ele tá fazendo. E o clube que estiver fazendo muita grana vai conseguir também gastar dentro do que tá fazendo. Não vai ter uma situação onde o Chelsea tá em 10º na tabela e gasta um valor assim completamente absurdo, né? Obviamente, isso é em teoria e de forma simplificada. Eu não sou especialista na contabilidade do futebol para falar como é que isso se dá ali na parte dos relatórios financeiros de forma mais específica, beleza? Mas em teoria é uma regulação da UEFA, eu tô com o site deles abertos aqui, né? Que começa a partir da temporada que vem. Então talvez, eu também tava pensando que talvez o Todd Boehly já tá antecipando essa regra aqui, velho. Ia tá tipo assim, tem uma nova regra na temporada que vem que não pode gastar tanto assim. Então é agora mesmo, amigo. Agora só traz o talão, só traz assim, jogador que tu quer que eu contrate e o talão de cheque. Ele só vai assinando um checão assim, 100 milhões, beleza, checão. 40 milhões, não, checão. 30 milhões, isso aí, pô, tu não precisa nem pedir que 30 milhões passa no cartão corporativo, tá me entendendo? Tem no meu bolso aqui. 30 milhões o cara tira assim aquele rolinho de euros assim com o elástico do bolso, né, e paga. Então, acho que essa é mais ou menos a relação do Chelsea aí com a grana neste momento. Se acontecesse esse cenário do Chelsea ficar fora tanto da Europa League quanto da Champions League, acho que o melhor cenário para eles seria acontecer o que houve na temporada 2016-2017, né? Que a temporada 15-16 do Chelsea é horrorosa, é horrível. E aí na temporada seguinte, sem participar de nenhuma competição europeia, eles focam só na Premier League e acabam vencendo ela. E é aquela Premier League que o Tottenham é superior em várias coisas e mesmo assim acaba perdendo o título, né? Mas eu acho que isso pode acontecer, mas depende muito do trabalho do treinador. E outra coisa, caso o João Félix vá muito bem no Chelsea e eles queiram comprar ele, eu repito, o João Félix não vai custar barato, vai custar muito caro. Porque o Atlético de Madrid pagou 124 milhões de euros nele quando comprou,
E ele ainda tem mais 3 anos de contrato com o Atlético de Madrid. Então não tem motivo para o Chelsea chegar lá com 50 milhões e o Atlético vender. Então esse é mais outro gasto muito grande que pode acabar rolando no Chelsea. Então tá aí, mas é só rapidamente uma questão que não é nem financeira, mas tá no assunto também. Tu tava falando de treinador, né? Tu não acha que os caras vão buscar um cara de mais grife, assim, de mais nome? Porque o Graham Potter, ele vinha fazendo um trabalho muito bom no Brighton e começou bem no Chelsea. Os primeiros jogos ele deu uma consertada na casinha, mas agora tá tudo desmoronando, o time tá mal, né? 10º na tabela. E com tanta contratação boa, com tanto dinheiro sendo gasto, me parece que não faz sentido tu manter um técnico que ainda é um cara mais inexperiente, menos comprovado em alto nível, pra ter tanto talento à disposição, tanta grana pra gastar, né? Não faria mais sentido os caras chegarem, ligar pro Zidane e falar: Zidane, tô com o talão de cheque aqui, amigo. Quanto é que você quer? Vem. Eu acho que faria mais sentido, né, pro Chelsea. Cara, eu acho que vai depender muito do decorrer da temporada. Eu acho que se, por exemplo, vamos supor que um cenário que termina com o Chelsea ainda conseguindo se recuperar, brigar por vaga na Champions, terminando em quinto, sexto, sétimo lugar e apresentando um bom futebol, apresentando uma boa harmonia, eu acho que ele fica. Agora, se você vê a temporada do Chelsea encerrando de maneira melancólica, com um time lá em 12º lugar, tomando goleada sei lá, do Arsenal, do Manchester City, aí, cara, eu acho que ele vai rodar. Sinceramente, eu não consigo imaginar ele ficando.